Olá, meus amores! Vamos começar? Escola Municipal Dr. Hélio Rosa Baldi, Sorocaba, 11 de maio de 2021, terça-feira. O nome completo: livro de língua portuguesa, página 70 e 71, e o livro de matemática, página 62, 237, 63 e 235. Bora lá! Ontem eu pedi para vocês pesquisarem um pouquinho sobre o que era fábula, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é fábula. Então, vocês vão juntar o que vocês pesquisaram, o que vocês já sabem, para iniciar. Antigamente, contava-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. São histórias curtas, chamadas fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo que está com um corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Pensem bem e vão respondendo aí na cabecinha de vocês. Tentem ler sozinhos a história para descobrir o que aconteceu. Se não conseguir, peça a ajuda ao adulto que auxilia vocês nas atividades. Certo, pessoal? Então, bora tentar fazer a leitura desta fábula. Passando o dedinho nas linhas, vocês irão tentar ler as palavrinhas que tem nesta fábula. Certo, pessoal? Esta história é uma fábula. Percebam que ela tem algumas características que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes eu vou falar um pouco sobre o autor, o Esopo. Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias. Viveu por volta do século 6 a.C. Não há datas exatas de seu nascimento e morte. Esopo gostava muito de contar histórias, e as histórias dele são conhecidas até hoje. Agora vocês irão parar este vídeo e irão tentar fazer a leitura da fábula O Corvo e a Raposa. Depois vão continuar e a professora fará a leitura para vocês. Já conseguiram fazer a leitura? Muito bem! Agora vocês irão acompanhar no livro de vocês enquanto eu faço a leitura. Então vamos começar. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Essa fábula quem escreveu foi o Esopo. Fábulas de Esopo, tradução de Antônio Carlos Viana. Agora vamos estudar fábulas. Fábulas são textos curtos e as características principais são, vamos olhar desse ladinho aqui, animais, tá? Os animais estão presentes nas fábulas, só que os animais eles têm comportamento humano. Eles podem falar, eles são inteligentes ou ignorantes, são trabalhadores ou são folgados. E outra característica é que este texto tem moral da história. Sempre tem uma lição a ensinar. Agora, o que é muito importante vocês guardarem na cabecinha de vocês, que fábulas têm como personagens animais, na maioria das vezes. E esses animais, eles têm comportamentos humanos.
os textos de fábula sempre têm uma moral da história, ou está bem explícito, quer dizer, está bem escrito no final, ou até com a palavra moral, ou está bem sutil e as pessoas acabam percebendo qual é a lição a ser aprendida. Agora, iremos fazer a atividade na página 71. É a interpretação de texto. A Pro colocou aqui do ladinho para a gente poder observar e tirar as informações do texto. Então é importante, sempre que eu fizer a interpretação, eu voltar para o texto para confirmar as minhas respostas, certo? Número 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? Vocês irão anotar a resposta aqui mesmo, neste espacinho, certo? Agora, na número 2, a fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior. E há parágrafos no espaço no início de cada conjuntinho de linhas. Então, cada conjuntinho de linhas existe um parágrafo. Quando fazemos um texto, precisamos ter sempre um começo, um meio e um fim. Então, os parágrafos nos ajudam a organizar as nossas ideias para que a gente comece muito bem a história, organize o meio da história e depois finalize, termine a história de maneira bem legal. Letra A. Com a ajuda da professora, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Então, vou ajudar vocês. Os parágrafos são os espaços antes de começar as frases que irão montar a história. Então, nós temos um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. E como vocês irão anotar? Lá no livro vocês irão pintar um quadradinho lá no primeiro, um retângulo na verdade, né? Depois no segundo parágrafo e depois no terceiro parágrafo. O último é só uma observação que é a moral da história, certo? Às vezes no texto de fábula não vem escrito assim moral. Você tem que descobrir qual é a intenção do texto sozinho. Agora, iremos para a letra B. Complete. Esse texto tem parágrafos. Neste quadradinho, vocês irão anotar a quantidade de parágrafos que vocês marcaram, certo? Só de olhar eu já sei. Vamos para a atividade 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens dessa fábula. Será que é este aqui primeiro? Será que é o segundo? O terceiro ou o quarto? Vocês irão circular. Coloque um X no quadrado com a resposta certa, de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo, por quê? Então, primeiro quadradinho. Ele ganhou? Segundo quadradinho. Fez em casa? Terceiro quadradinho. Ele achou? Ou quarto quadradinho. Ele roubou? Vocês irão anotar a resposta certa. Vocês poderão observar no texto por que o corvo tinha um pedaço de queijo. Atividade 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Também tem aqui no texto. Leiam novamente para achar a resposta. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só primeira opção, primeiro quadradinho. Elogiar o corvo? Ouvir o corvo cantar? Tirar o queijo do corvo? Vocês irão anotar um X na resposta correta. E por hoje é só, pessoal. Amanhã tem mais. Beijinho!